Então, vocês vão ver que esse doméstico, tá? Não é apenas o doméstico que nos vem à mente, aquele, né, aquela babá, ou aquela que limpa a casa, que faz as atividades domésticas, propriamente dita, mas é aquele que trabalha no âmbito residencial sem fins lucrativos, tá? Já vou colocar o material na tela. Depois eu vou colocar lá, não deu tempo de eu acessar o Moodle, depois eu vou colocar lá para vocês esse material. Então, o doméstico só veio a sofrer uma maior regulamentação. Espera só um minutinho. O doméstico só veio a sofrer uma melhor regulamentação com a Lei Complementar 150 de 1º de 6 de 2015. Olha quanto tempo e o como nós somos atrasados, tá? Veja bem, na nossa sociedade, até há pouco tempo, quem que era a figura do doméstico? Aquela menina que vinha do sítio, que trabalhava ali na casa, a partir dos 13 anos de idade, 14, e ficava ali sob o jugo da família, sem regulamentação de horário, nada disso. O salário muitas vezes era retido ou a família pagava o dia que quisesse. Vocês acompanharam na mídia recentemente o caso daquela senhora que ficou 38 anos. 38 anos, gente, é muito tempo. Sob um trabalho escravo, análogo a de escravo. Ela era, não sei se vocês viram a reportagem no Fantástico, né? Mas ela ficava num quarto minúsculo, sem ventilação nenhuma, não tinha janela. Ela não tinha sequer material higiênico. As pessoas a descobriram, fizeram a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, porque ela começou a colocar uns bilhetinhos embaixo da porta. Preciso de um sabonete, um absorvente, alguém, né, me ajuda e tal. Por causa desse bilhetinho é que a família, pasmem, uma família de professores, salvo engano, eu tinha não sei quantos anos, 15 anos de professora na rede estadual lá da região de Minas Gerais, né? E ela, ou seja, esse trabalhador que aconteceu com essa mulher, que a gente viu a reportagem, não é raro, não. É algo que vira e mexe, aparece na mídia. Em São Paulo teve outro caso, e fora os tantos outros que a gente não sabe, né? Como eu falei, de famílias que vão para um sítio, pegam uma menina e levam para sua residência e acaba desrespeitando direitos trabalhistas, tá? Então foi um avanço imenso essa Lei Complementar 150, porque ela praticamente ela igualou o doméstico ao trabalhador empregado. Então hoje esse trabalhador tem direito ao FGTS, que é obrigatório, antes era facultativo. Ele tem direito a horas extras, tem direito a adicional noturno, adicional em viagens, a gente vai estudar tudo isso agora. Mas, como tudo que acontece no Brasil, né, vocês sabem, tem às vezes a legislação tem uma consequência desastrosa, né? Por quê? Porque a nossa cultura não está tão avançada a ponto de receber aquela legislação, como a gente acabou de falar do teletrabalho, ninguém estava preparado, e aí acontece várias irregularidades e ilícitos em torno desse trabalho. Com o trabalhador doméstico é a mesma coisa.
a nossa sociedade não estava preparada para que esse trabalhador fosse igualado ao trabalhador urbano comum, né? O que que acontece? Muitas famílias não têm sequer condição de registrar esse doméstico, porque com encargos ele vai sair para uma família hoje quase R$ 3.000. Quem que vai poder pagar? Às vezes a própria família nem recebe isso, certo? Então, o que que acontece? Essa legislação foi um importante avanço, porém, deu uma esvaziada nesse tipo de trabalhador. As pessoas preferiram contratar o quê? Diaristas, porque até o diarista, ele acaba saindo mais barato, mais em conta para as famílias, do que regulamentar o trabalhador doméstico, tá? Bom, primeiro detalhe, então, quem é o trabalhador doméstico? Quem é o trabalhador doméstico? Aquele que trabalha no âmbito residencial, ou seja, no âmbito em que essa família não visa lucro, não visa lucro. Então vejam, esse é o que é mais comum que a gente conhece, o doméstico típico, que trabalha com limpeza, né? Mas podemos ter uma cuidadora de idosos, ela vai ser doméstica. O doméstico, tá, gente? Ele tem uma lei no estado do Paraná que tem um piso para o doméstico. Eu não tive. Se alguém puder ver aí para mim quanto está o piso do doméstico no Paraná, tá? Só para deixar a gente, eu acho que está quase R$ 1.500. É um dos pisos de categoria salário mínimo estadual, tá? Então, o doméstico, ele tem o salário mínimo do Paraná estadual, um dos mais altos que existe. 1.524, professor. 1.524, gente, veja isso. É alto. Então, essa figura praticamente está em extinção, tá? Essa aqui, de limpeza das nossas casas. O que a gente tem, as pessoas utilizando muito, são diárias, porque sai muito mais barato. Você paga lá, sei lá, 90, R$ 100, uma casa grande, 120, acaba saindo muito mais em conta do que contratar esse trabalhador. Veja bem, 1.520, daí vai dobrar, ele vai sair 3.000 para essa família, os encargos. Agora, veja bem, quando a gente se trata de um idoso, o que é importante vocês saberem? É um enfermeiro, professora, mas é um enfermeiro formado, tudo, tem a graduação de enfermagem, é um técnico de enfermagem. Não interessa. O piso que ele tem direito é esse que o André falou, tá? É o piso do doméstico do Paraná, porque ele está trabalhando em âmbito residencial. A gente já vai ver a lei certinho, ok? Então, o doméstico pode ser um cuidador de idosos, que é enfermeiro. Se ele está cuidando no âmbito doméstico, ele é doméstico, ele não é enfermeiro, certo? Ela pode até trabalhar uniformizada, tudo, mas ela não vai ter direito ao salário da categoria da enfermagem, que é o Sindicato da Saúde de Londrina e região. Hoje, um piso da enfermagem está um pouco maior que esse. Então, assim, elas acabam fazendo um bico, né, de cuidador de idoso, porque sabe que daí vai ganhar um pouco menos. É lógico que esse é o mínimo. Vocês sabem que cuidadores de idosos acabam cobrando mais, né? Porque eles tentam cobrar igualar o que eles ganham no hospital. Olha só, um piloto de avião
pode ser doméstico, tá? Olha que louco, porque se ele trabalha no âmbito residencial, tá? Para o Luciano Huck, transportando a família de um canto para o outro, sem ser para o programa lá da Rede Globo, tá? Só transportando a família em viagens. Ele é um doméstico, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque quando a gente pensa em doméstico, nós vamos logo pensar nesse aqui. Mas eu posso ter um doméstico que é piloto de avião, a babá. Posso ter um doméstico que trabalha lá na chácara. Se a chácara for de lazer e não for uma chácara, então, que visa lucro, que é alugada para eventos e tudo mais, aquele senhorzinho que mora ali só para cuidar da chácara, para fazer uma hortinha de consumo próprio do dono, ele é um trabalhador doméstico. Isso cai muito em concursos, cai na OAB. Qual que é a diferença do rurícola para o doméstico? O trabalhador rural, ele trabalha numa propriedade que visa lucro. O doméstico, não. A horta é para consumo só dele. Na verdade, ele cuida ali do pedacinho de terra que a pessoa tem. Só para não ficar sozinha. Mas não há lucro. Ó, esse sujeito aqui também. Esse aqui é o típico, uma segurança patrimonial, tá? Segurança é o vigilante. Mas eu posso ter o vigia. Se ele não trabalha armado, esse sujeito aqui, e se ele cuida de residências, vamos supor, ele cuida de 10 casas de um condomínio. Ele é um doméstico. Essas famílias podem todas, escolhe ali 3 para colocar na carteira como empregadores, ou podem registrar ele em nome de todos. Podem. É que vai ficar muita gente, né? Tipo, 10 casas, são 10 empregadores. Mas o salário pode ser dividido entre eles? Pode. Tá? Então, muito cuidado, porque existe o vigilante da Lei 7.102 de 89, tá? Que é uma lei, é uma categoria diferenciada, que ganha muito bem, que trabalha com escolta armada e tudo mais, com segurança patrimonial. Agora, eu estou falando que esse aqui pode também ser o vigia de casas. E aí eu tive um tio que é militar aposentado. E ele cuidava de 10 casas de um bairro lá, eles são de Araraquara. E ele falou, sou minha sobrinha, eu entrei com a ação e tal, mas eu perdi. Daí eu falei, por quê, tio? Não, porque eu queria ser considerado um vigilante, entende? Ele foi considerado um doméstico. Então, assim, não é que ele perdeu, ele daí, na época nem existia essa lei complementar de 2015, ele acabou só com poucos direitos, né? 13º, férias, e aquilo que eu falei para vocês que o doméstico tinha, que era a aposentadoria, direito ao INSS, né? E o salário mínimo, tá? Então, muito cuidado com esse sujeito. Quem é o trabalhador doméstico? É considerado pela lei complementar aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoalmente, olha a pessoalidade aqui de novo, lembra que o contrato é piscosa, intuito persona, de finalidade não lucrativa. Finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família.
Então, assim, por exemplo, vocês podem contratar um doméstico e dividir os custos desse trabalho. Vamos supor, tá? Ela fica 2 dias na casa da mãe e outros dias limpa a casa de vocês. Vamos supor que vocês sejam casados e queiram daí, não tem problema, pode combinar isso. Não vai perder o caráter de doméstico. Mas, você vai estar ajudando uma pessoa registrando ela em nome desses dois empregadores, né? Da mãe e filha, ela sai da condição de diarista. É que muitas acham que diárias dá mais dinheiro. Realmente, né? Acabam tirando mais de diárias. O problema é que elas não têm uma cobertura previdenciária. Elas acabam não recolhendo como autônoma, certo? Quem mais é esse doméstico? No âmbito residencial destas. Então, tem que ser âmbito de residência. Por mais de 2 vezes por semana, tá? Até 2 vezes é diarista. Até 2 vezes é diarista. Pegadinha de concurso, isso despenca no concurso, tá? Outra coisa que despenca no concurso é vedada a contratação de menor de 18 anos. Convenção Internacional do Trabalho, número 182 da OIT. Então, assim, aquela história que eu estava contando para vocês no começo, que a gente tem na cultura, né? Daquela menina do sítio que vai aprender a trabalhar, que era o quê? Trabalho infantil. Essa convenção internacional da OIT, ela é uma convenção internacional que trata do trabalho infantil, tá? E é considerado... ela trata do trabalho a condições análogas a de escravo. E o trabalho doméstico, saibam vocês, né, ou não sei se vocês já sabiam disso, ele é considerado trabalho penoso, segundo a OIT. A OIT é um braço da ONU que foi fundado em 1919, tá? A Organização Internacional do Trabalho, tem vários tratados internacionais e esse é um deles. Então, o trabalho doméstico é considerado penoso no âmbito internacional, ok? E vejam que no nosso Brasil é bem diferente de outros lugares. Minha irmã é doméstica em Paris. Assim, o que ela faz? Ela passa o aspirador, tudo, tem casas que ela trabalha que é um robô que vai limpando. É muito diferente daqui, gente. Aqui o serviço é pesado mesmo, todo mundo sabe, né? Elas acabam lavando, passando, fazendo uma série de coisas. Na França, não, sabe? É tudo, não se joga água em nada, tudo assim, com seu paninho, o banheiro limpa-se lá, joga que boa e boa. Não tem, tá? Agora, essa idade, então, é internacionalmente prevista e isso cai em concurso, tá? Os direitos, então, eram previstos na CF, antes da lei complementar, e depois teve uma lei do doméstico, era de 72, 5859 de 72. Mas, como eu falei para vocês, só garantia férias, 13º, a aposentadoria e o salário mínimo, era só isso. Então, os novos direitos regulamentados que elas ganharam, o adicional noturno, a obrigatoriedade do FGTS, o seguro-desemprego, até 3 parcelas, tá? Só limitado a 3 parcelas. Salário família. Esse auxílio creche é previsto na legislação, mas é para inglês ver, né? Não tem.
seguro contra acidentes de trabalho, indenização no caso da demissão sem justa causa. Bom, em questão de duração do trabalho, né, qual que é a duração desse trabalho? Então, ele é para ser 8 horas e 44 semanais. Qual que é o problema da jornada desse trabalhador? Vocês sabem como é da cultura, né? Pelo menos aqui no Brasil, essa cultura dele e acaba passando desse horário, por exemplo, o horário do almoço, ali almoça e já volta a trabalhar, então não é muito fiscalizado. Na França, para vocês terem uma ideia, como eu estava falando do exemplo da minha irmã, é limitado a 35 horas semanais. E lá ganha-se por hora, tá? Então ela chama ménage, é a limpeza, né? Que ela é registrada certinho, mas marca por hora, sabe? 5 horas numa casa, 4 horas na outra, 3 horas na outra. Perceberam? Aqui não. Então tem essa jornada enorme, né? Que é 8 horas e 44. Por isso que muitas preferem as diárias, porque daí ficar todo esse período numa casa só e ganhando o salário mínimo, né? O que não é tão mínimo assim, a gente viu que é bem superior ao mínimo nacional. Mas elas têm direito agora às horas extras, tá? Qual que é o grande problema disso? Fiscalização dessas horas extras. Porque geralmente esse trabalhador trabalha ele para a família, então ele não vai ter testemunhas, ele tem um lugar de anotação das horas, que não é como numa empresa que você tem um ponto eletrônico, é algo rudimentar. Então a legislação veio, mas é difícil fiscalizar isso aqui, as horas extras, né? Geralmente o trabalhador vai estar a crivo do que o patrão anotou ali. E essa família vai ficar anotando, né? Se porventura precisou ficar um pouquinho mais até a patroa chegar com as crianças. É difícil um empregador doméstico que tenha tudo anotado, bonitinho, tá? Regime de compensação. É possível compensar? Sim, tá? Então, poucas famílias, diante dessa possibilidade, se tiver um bom contador, um bom advogado, o advogado vai dizer, olha, melhor não pagar extras, né? Porque você pode compensar essas horas, dando em folga. Depende de acordo escrito entre empregado e empregador. É outra coisa que efetivamente é difícil, né? Porque esse patrão ele vai precisar, salvo se ele é da área do direito ou é um contador, caso contrário, ele vai precisar de um escritório que faça para ele esse contrato, esse regime de compensação de horas. O excesso de horas em um dia deve ser compensado no outro dia. É assim que tem que ser. As primeiras 40 horas que excederem a jornada normal serão devidas como extras. Então, a lei dispõe dessa forma, tá? As primeiras 40 horas que excederem e não forem compensadas vão ser devidas com adicional de 50%. Isso aqui, gente, que eu coloquei para vocês, que é o divisor de 220, é o divisor para quem trabalha 44, tá? É o divisor de horas. Como que eu chego a isso? Você pega 44 semanais, multiplica por 5.
A CLT, de forma mais benéfica, considerando que um mês tem 4 semanas e meia, o outro tem 4, o outro tem próximo de 5. Então, arredondou para 5 o divisor. Então, é o divisor mensal. Vamos pegar 1.520 dividido por 220. O valor da hora desse trabalhador é R$ 6,90. Se fizer horas extras, mais 50%, R$ 10,36 por hora extra que ele fizer, tá? As primeiras 40 poderão ser deduzidas sem a correspondente pagamento, mas vá que não são deduzidas e compensadas durante aquele mês, vão ter que ser pagas como extras. O saldo de horas que excederem as 40 horas será compensado no período máximo de 1 ano, sob pena de pagamento como extra. Olha que colher de chá, gente, que o legislador deu para o empregador doméstico. Lógico que considerando a situação de que não é um empregador como uma empresa, né? Todos sabem a dificuldade que é manter, né, um empregado desse. Então, assim, mas deu-se essa colher de chá de poder se compensar o que exceder de 40 dentro de 1 ano. E é difícil de controlar isso. Para vocês terem uma ideia, do empregado comum, que a gente vai estudar a jornada mais para frente, pode ser compensado em 6 meses. Já aqui pode ser compensada dentro de 1 ano. Aí tem aquela questão de prova, né? Quando você atende esse trabalhador, o grande problema dele é prova. Aqui ele vai falar, doutor, era só eu e a patroa. Ela anotava no papel. Aí você pergunta, mas que papel? Ela não vai ter acesso a esse papel. A patroa não pode ser testemunha dela. Ela dificilmente ela vai ter outra pessoa para ser testemunha. Complicado, tá? Geralmente, só quando são casas maiores, que trabalha a babá, mais a funcionária, trabalha em 3, né? Aí a gente consegue produzir prova, tá? Não serão computados como horas de trabalho. Então, não é tempo à disposição. Os intervalos para repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e domingos livres, mesmo que o empregado more no local de trabalho e nele permaneça. Então, isso aqui o legislador levou em conta que é muito comum, né? Esse empregado é muito comum ele morar no local de trabalho, mas se ele tem aquelas horas ali do final de semana livres para ele fazer as coisas dele, então não configura como extra, tá? Isso é regra geral. O trabalho não compensado, prestado em domingos e feriados, sem prejuízo da remuneração, deve ser pago em dobro. Então, veja, como que eu faço essa conta do pagamento em dobro? Pego 1.520, divido por 220, multiplico por 2, ou acrescento mais 100%, é a mesma coisa, tá? Multiplico por 2. R$ 13,81. Então, cada hora trabalhada em domingo e feriado que não for compensado, vai ter que ser pago em dobro. R$ 13,81 a hora. Vamos supor que ele trabalhou 8 horas no domingo. Vai dar R$ 110,54. Professora? Pois não. Mas o feriado e os domingos é 100%? Ou o patrão? 100%. Quando o legislador colocou aqui dobro, quer dizer 100%. Mas é obrigatório ou o patrão pode pagar só os 50%? Não, é obrigatório. Se não for compensado nos 6 dias seguintes. Ah, sim.
Todo trabalho em domingos e feriados tem que dar folga nos 6 dias que se seguem. Se não der essa folga, acontece o que nós chamamos de dobra, que é o Ah, sim. 100%. Tá? Não, o direito a 24 horas de repouso na semana é um direito constitucional. Então, é observado tanto para o doméstico quanto para qualquer trabalhador. 24 horas, não é o domingo. O domingo ele é preferencialmente, nesse caso desse trabalhador, a lei fala domingo, mas para o trabalhador comum, o domingo será preferencial, mas não que é obrigatório, né? Tem gente que tira folga em outros dias. Aqui era um exemplo que eu tinha colocado. Professora, Pois não. então para compensação é hora por hora, mesmo que seja no domingo. Só se for remunerada, que daí é 100%. Exatamente. Compensa-se. Não, na verdade, André, compensa-se aquele dia trabalhado, né? O domingo e feriado leva-se em conta o que ele tem direito a um repouso semanal de 24 horas seguidas. Entendeu? Essas 24 horas são à disposição do. Todo salário nosso é pago mesmo que você venha para o descanso, né? Então, assim, concedeu, ele trabalhou lá 8 horas, vai ter direito aquele dia trabalhado para fins de, acho que eu entendi o que você falou, para fins de pagamento, né? Se o patrão for pagar, ele vai pagar só as 8 horas, certo? Ele não tem a obrigação de dar o descanso para o funcionário, né? Não. Se ele preferir, ele paga dobrado. Aquelas horas ali trabalhadas no domingo ou no feriado. Certo? A compensação é um direito que ele pode dispor para não pagar. Mas se ele preferir, ele pode pagar. Certo? Existe um regime que também é para os domésticos, que chama regime a tempo parcial, que é aquele doméstico que trabalha menos que 8 horas e 44. Então, é aquele que não excede a 25 horas semanais. Se você quiser contratar um doméstico que trabalha até 25 horas semanais, ou seja, 5 horas por dia apenas, 5 horas de segunda a sexta, existe esse regime a tempo parcial. O salário a ser pago a este empregado vai ser proporcional à sua jornada. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente pensa no salário mínimo ou nesse piso estadual do doméstico, a gente está pensando numa jornada de 8h44. Tá? Então, quando eu quero que ele trabalhe menos, não precisa ficar em casa o dia todo, só vai trabalhar 5 horas, eu vou pagá-lo proporcional. Certo? Difícil quem vai querer, né? Mas às vezes isso é muito comum nos grandes centros, ou vamos por lá, trabalha numa casa de manhã e noutra casa à tarde. Tem 2 registros. Os empregadores podem se valer desse regime a tempo parcial. Pode haver horas extras nesse regime a tempo parcial? No máximo, a lei prevê 1 hora suplementar, tá? No máximo, para não desvirtuar o instituto, que é o regime a tempo parcial, para não virar aquela desmoralizar, né, bagunçar tudo, só é permitido 1 hora suplementar, mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Ou seja, ela vai poder trabalhar horas extras, vai dar até 6 horas por dia. 6 vezes 5, 30, né? Totalizando 30 semanais. No máximo 6 horas. E as férias? Como é que ficam?
Então, aí as férias vão ser diferentes. Aqui trabalhar de 22 a 25 vai ter 18 dias. De 20 a 22 horas vai ter 16 dias. Vejam, é proporcional também, porque como a jornada é menor, as férias também vão ser menores. Isso aqui, gente, cai muito em concurso. E vocês têm que arrumar um macetezinho de guardar, sabe? Eu sempre explico para os alunos que, olha só, os dias de descanso variam 2. E aqui varia de 5 horas, né? Ó, 5 a 10 horas para 10, né? Para 10 dias de descanso. Se ela trabalha 5 a 10 horas, vai ter 10 dias por ano. 10 a 15 horas, vai ter 12 dias por ano. E assim vai, 15 a 20, 14, 16, até chegar no máximo a 18 dias de férias. Entenderam? E 8 dias, pode chegar ela ter só 8 dias por ano de férias? Pode. Se a duração de trabalho for igual ou inferior a 5 horas. Então, vamos pensar que ela trabalha, ó, 5 horas apenas por semana, tá? 5 horas. Vai ter total de 8 dias só de férias. É possível contratar esse trabalhador por tempo determinado? Ou seja, fazer um contrato de experiência? É possível, desde que não exceda 90 dias. Aqui é igual ao empregado comum, né? Posso contratar por experiência? Posso, mas não pode ultrapassar 90 dias. O contrato do doméstico, queridos, ele é um contrato de fidúcia, tá? É um contrato de confiança. Então, a gente sempre recomenda os empregadores que façam essa experiência, porque ele é de extrema fidúcia, assim como o jogador de futebol, né? É um contrato de muita fidúcia. Aqui também a importância da pessoa, né? Do caráter dela, da conduta. A gente já vai falar sobre a questão das revistas. Tô com menos de 1 minuto, a gente volta, tá? Moacir!